Ele caiu do cavalo exausto e ferido, cercado por guerreiros Apache que o tratavam como inimigo, até que a jovem curandeira se aproximou, encarou os olhos dele e recuou, trêmula, como se tivesse reconhecido algo que ninguém mais via. Quando ela tocou no colar que ele escondia, os anciãos ficaram imóveis. E naquele instante, o silêncio tomou toda a aldeia, como se todos temessem descobrir quem ele realmente era. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O homem encostado na parede de madeira mofada tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Então, Rafael, é simples, um passeio na mata. Rafael não respondeu de imediato. Seus dedos encontraram o anel de lata no dedo mindinho e começaram a girá-lo. Um hábito antigo. A sala do Sr. Moreira em Cuiabá cheirava a cigarro caro e umidade. Do lado de fora, o barulho dos carros era constante, um rugido de cidade grande. Passeio não paga tão bem, Sr. Moreira, disse Rafael por fim. Sua voz era áspera, como pedra arrastando no chão. O Sr. Moreira era um homem grande, de roupa clara e cara, suada nas bordas. Ele riu, um som seco. É verdade, paga bem porque precisa de olhos bons. De um homem que não se perde. Ele desenrolou um mapa sobre a mesa. A parte do Mato Grosso era uma mancha verde imensa. Moreira apontou com um dedo gordo. Aqui, tem uma tribo de índios que não quer conversa, que atrapalha o progresso. Eles se escondem. Seu trabalho é achá-los. Marcar o caminho certo no mapa. Rafael olhou para o mapa. A floresta. Sempre a floresta. Ele odiava aquele barulho sem fim, o ar pesado, os insetos. Mas o dinheiro? E por que eu? Tem outros guias. Porque você é quieto e você é eficiente. Não faz perguntas bobas. Moreira se inclinou para a frente. Seu hálito cheirava a café forte. E porque eu sei da sua dívida com Adão, o barqueiro que te criou. Ele ainda te deve, mesmo morto. Esse trabalho paga tudo e sobra. O nome de Adão fez Rafael cerrar os punhos. A dívida era real, uma corda apertando seu pescoço há anos. Quanto? Perguntou Rafael. Moreira disse um número. Era muito dinheiro. Dinheiro para sumir, para começar de novo em um lugar longe dali. Rafael sentiu um frio na barriga, mas não era medo. Era aquela sensação antiga de fechar os olhos e pular. Precisa ser discreto, continuou Moreira. Só marcar o caminho. Depois, minhas máquinas fazem o resto. Motosserras grandes, tratores. Eles vão abrir uma estrada limpa. Você some com o seu dinheiro. Os índios? Bem, eles vão ter que se mudar. Rafael imaginou as máquinas, o barulho ensurdecedor delas rasgando o silêncio da mata. Ele pensou nos índios. Adão sempre cuspia no chão quando falava deles. Gente atrasada, Rafael. Perigosa. Só atrapalham. E se me acharem? Esses índios? Rafael perguntou, girando o anel mais rápido. Moreira encolheu os ombros. Um homem esperto como você não deixa rastro. E se achar? Você sabe se virar. Tem sua faca, sua espingarda. É só não se perder. Rafael olhou novamente para o mapa. A mancha verde parecia engolir o dedo de Moreira. Ele não sentia nada por aquela gente escondida. Eram só um obstáculo, como uma árvore caída no caminho. Um trabalho. Só mais um trabalho. Aceito, ele disse, a palavra saindo curta e final. Moreira sorriu, e dessa vez os olhos brilharam um pouco. Bom homem, seu cavalo está pronto no fundo, provimentos também. Parta hoje, quanto antes melhor. Menos de uma hora depois, Rafael estava na beira da cidade, onde o asfalto acabava e a terra vermelha começava. Ele montou no cavalo, um animal amarronzado e tranquilo. Checou as coisas, facão afiado, espingarda, pólvora, as balas, farinha, café. O mapa, cuidadosamente dobrado, estava no bolso interno do seu casaco velho. Ele olhou para trás, para Cuiabá, para o mundo cinza de poeira e barulho que ele conhecia. Depois olhou para a frente, para a parede infinita de verde e sombra. O coração batia forte, um tambor de alerta. Ele ignorou. Vamos, disse para o cavalo, e deu um leve toque nos flancos do animal. Os primeiros metros dentro da floresta foram como entrar em outro planeta. O ar mudou, ficou úmido e cheio de cheiros estranhos. Flor podre, terra molhada, vida apodrecendo e nascendo ao mesmo tempo. O barulho da cidade sumiu, substituído por um zumbido alto. Insetos, milhares deles, pássaros gritando. Um ruído que não parava nunca. Rafael se sentiu pequeno. Suas roupas de cidade, sujas e práticas, eram pesadas no calor. Ele puxou o mapa, tentando se orientar pelas marcas de Moreira.
Tudo parecia igual, árvore atrás de árvore, cipó, folhagem, só marcar o caminho. Ele murmurou para si mesmo, tentando se convencer. O cavalo andava devagar, desviando de raízes. Rafael pensou no dinheiro. Pensou em pagar o fantasma de Adão e ficar livre. Era só seguir em frente, encontrar aquela aldeia, Ipavu, fazer uma marca no mapa e ir embora. Mas conforme as horas passavam e a floresta se fechava mais ao seu redor, uma inquietação crescia dentro dele. Era mais do que o medo normal da mata. Era algo antigo. O cheiro da terra molhada parecia familiar. Um canto de pássaro específico fez ele estremecer, sem saber por quê. Ele sacudiu a cabeça irritado consigo mesmo. Sonhos, ele resmungou. São só sonhos. Sonhos que o perseguiam desde criança. Cheiros, sons, a sensação de estar sendo observado por olhos que não eram humanos. Adão dizia que era bobagem de quem passava tempo demais sozinho. Rafael apertou os joelhos no cavalo e forçou o animal a andar mais rápido. Ele precisava se concentrar, encontrar os índios, cumprir o trabalho. Quanto mais fundo ele ia, mais a floresta parecia sussurrar algo que ele não conseguia entender, e mais pesada ficava a faca pendurada no seu cinto. O terceiro dia dentro da floresta começou com uma chuva fina que não parava. A água escorria pelo rosto de Rafael, misturando-se ao suor e à poeira. Ele estava completamente perdido. O mapa estava encharcado e as marcas de tinta tinham borrado, tornando-se manchas sem sentido. O cavalo, tão cansado quanto ele, caminhava com a cabeça baixa, evitando as poças de lama. Nada, Rafael murmurou para o animal. Nada parece certo. Ele parou em uma clareira pequena, onde a luz do sol mal conseguia passar. O barulho era ensurdecedor. Pássaros invisíveis gritavam, insetos zumbiam perto de seus ouvidos e algo sempre estalava na mata fechada ao redor. Rafael desceu do cavalo, as pernas duras e doloridas. Ele sacou o cantil, mas estava quase vazio. Bebeu o último gole, a água morna não aliviando sua garganta seca. Foi nesse momento que o cavalo estremeceu. O animal deu um passo para trás, as orelhas erectas, os olhos arregalados. "Calma, boy", Rafael disse, puxando as rédeas. Mas não era calma. Uma cobra grossa, da cor da terra molhada, deslizava rapidamente por entre as raízes, a apenas 2 metros deles. O cavalo empinou, assustado. Rafael, pego desprevenido, perdeu o equilíbrio. As rédeas escaparam de seus dedos. Ele caiu para trás, e seu braço direito bateu em um galho quebrado e pontiagudo que saía de um tronco caído. A dor foi instantânea e aguda, um rasgo profundo do cotovelo até quase o pulso. O sangue começou a jorrar, vermelho vivo contra a pele suja. Rafael gemeu, rolando de lado na lama. O cavalo, agora livre, galopou para longe, desaparecendo na vegetação. Rafael ficou sozinho. A chuva caía sobre seu rosto. Ele tentou se sentar, mas uma onda de tontura o derrubou de novo. O braço latejava de dor. Ele amaldiçoou em voz baixa, arrancando um pedaço da própria camisa já rasgada para tentar estancar o sangue. A pressão que ele fez doer ainda mais, e suas vistas escureceram por um instante. Ele olhou ao redor. A floresta parecia ter se fechado ainda mais, se transformado em uma prisão verde e barulhenta. Ele estava cansado, sujo, sozinho e sangrando. Pela primeira vez em muitos anos, um medo puro e infantil subiu de sua garganta. A cidade, as ruas, o barulho dos carros, tudo parecia um sonho distante. Aquilo, a dor e o silêncio ameaçador da mata, era real. Foi então que o barulho parou. Não de repente, mas como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Os pássaros pararam de cantar. Os insetos pararam de zumbir. Só o som da chuva caindo nas folhas permaneceu. Rafael prendeu a respiração. Algo estava errado. Ele forçou os olhos a se focarem, escaneando as sombras entre as árvores. Nada. Só troncos, folhas e cipós. E então, eles simplesmente apareceram. Primeiro um, depois outro, depois mais 5. Eles saíram de trás das árvores sem fazer um único som. Eram homens. Seus corpos eram pintados com listras vermelhas e pretas. Eles não usavam roupas, apenas tangas simples. Nas mãos carregavam longos arcos, com flechas já encaixadas e apontadas diretamente para ele. Rafael congelou. O coração batia tão forte que ele achou que os homens poderiam ouvir. Eles se moveram, cercando-o completamente. Seus rostos eram sérios, os olhos escuros fixos nele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era raiva, medo, nojo.
Um dos guerreiros mais velho, com o peito marcado por muitas cicatrizes, deu um passo à frente. Ele falou algumas palavras em uma língua que Rafael nunca tinha ouvido. A voz era grave e firme. Eu não entendi. Rafael gaguejou, sua voz soando fraca e estranha. Estou perdido, me machuquei. O guerreiro olhou para o braço ensanguentado, depois para o facão que estava no chão, perto de Rafael. Ele disse algo mais rápido para os outros. 2 homens mais jovens se aproximaram, suas flechas ainda apontadas para o peito de Rafael. Esperem, Rafael tentou, levantando a mão boa em sinal de paz. Eu só quero sair daqui. Mas as mãos fortes já o agarravam. Eles o puxaram para cima. A dor no braço foi tão forte que ele gritou. Eles ignoraram seu grito. Um deles pegou uma corda feita de cipó e começou a amarrar seus pulsos, com uma habilidade rápida e eficiente. A corda era áspera e apertada, cortando sua pele. Por favor, Rafael disse, a voz agora um sussurro cheio de pânico. Eu não vim brigar. O guerreiro mais velho se aproximou novamente. Ele olhou nos olhos de Rafael. Seu olhar era impenetrável, como a floresta ao redor. Ele não viu um homem perdido. Viu um inimigo, um homem branco com facão e ferida de briga, dentro das terras do seu povo. Sem dizer mais nada, o guerreiro fez um sinal com a cabeça. Eles o puxaram para que caminhasse. A flecha de um dos jovens agora estava a centímetros de suas costas. Rafael, com as mãos amarradas, o braço sangrando e o coração batendo como um pássaro preso, começou a caminhar. Ele não sabia para onde estavam indo, só sabia que o barulho do mundo não tinha voltado. A floresta continuava em um silêncio pesado e observador, e ele era apenas um prisioneiro no meio dela. A caminhada foi longa e dolorida. Os guerreiros Carajá não falavam. Eles só andavam em fila, com Rafael no meio, suas flechas sempre prontas. O braço ferido doía a cada passo, e a perda de sangue deixava Rafael tonto. A floresta começou a mudar. As árvores ficaram mais espaçadas, e o som de um rio correndo chegou aos seus ouvidos. De repente, eles saíram da mata e entraram em um grande espaço aberto. Era a aldeia Ipavu. Rafael, mesmo com a vista embaçada, percebeu que era diferente de tudo que ele imaginava. Não era um lugar pobre ou sujo. Grandes casas redondas de madeira e palha, bem feitas, formavam um círculo amplo. No centro, uma fogueira grande queimava, mesmo com a chuva fina. O chão era de terra batida, limpo. Crianças brincavam perto das casas e mulheres teciam em esteiras. O ar cheirava a fumaça, a comida cozinhando e a plantas. Quando viram o grupo chegando, tudo parou. As crianças correram para se esconder atrás das mulheres. Os homens que estavam trabalhando pararam e pegaram suas ferramentas, machados, arcos. Em segundos, dezenas de olhos estavam fixos em Rafael, olhos cheios de uma raiva fria que ele nunca tinha visto. Um homem mais velho saiu de uma das maiores casas. Ele era alto, com cabelos brancos e um rosto cheio de linhas profundas. Ele não usava nenhum enfeite especial, mas todos olharam para ele. Era o chefe Aritana. O guerreiro que liderava o grupo falou rapidamente com Aritana, apontando para Rafael e para o facão que outro guerreiro carregava. Aritana ouviu, seu rosto impassível. Seus olhos, sábios e cansados, examinaram Rafael da cabeça aos pés. Então, uma mulher cuspiu no chão, perto dos pés de Rafael. Madeireiro, gritou um jovem em um português pesado. Outros pegaram pequenos pedaços de terra e jogaram nele. As palavras em Carajá, que ele não entendia, soavam como maldições. Pare! A voz de Aritana não foi alta, mas cortou o barulho como um facão. Todos se calaram. O chefe olhou para o braço ferido de Rafael, onde o sangue tinha encharcado o pedaço de camisa. Ele vai morrer se o sangue não parar, disse Aritana, em português claro, voltando-se para os guerreiros. Ele é prisioneiro, não adianta ele morrer antes de falarmos. Ele olhou para uma das casas. Chamem Aruanã, que ela venha cuidar deste ferimento. Rafael foi levado para a sombra de uma árvore grande à beira da clareira. Amarraram suas pernas a um tronco firme. Ele estava preso, cercado por rostos hostis, sentindo o peso do ódio deles. A vergonha e o medo formavam um nó na sua garganta. Minutos depois, uma jovem se aproximou. Ela era baixa, de cabelos muito pretos trançados com fios vermelhos. Em suas mãos, ela carregava uma cuia com água e algumas folhas escuras. Seus olhos, da cor do mel, evitaram o rosto de Rafael por um momento. Ela se ajoelhou ao lado do braço dele. Era Aruanã.
Ela não disse uma palavra. Com movimentos calmos e precisos, ela começou a retirar o pedaço de tecido ensanguentado. Rafael contorceu o rosto de dor, mas ficou quieto. Aruanã lavou o ferimento com a água. Depois pegou algumas das folhas, colocou-as em sua própria boca e começou a mastigar, fazendo uma pasta verde. O contraste era chocante para Rafael. A raiva de todo o povo e agora essa moça tratando seu ferimento com um cuidado silencioso. Ele a observou. Seus dedos eram leves, mas firmes. "Por que você está fazendo isso?" ele perguntou, a voz rouca. Aruanã finalmente olhou para ele. Seus olhos eram sérios, mas não cruéis. "Um ferimento aberto atrai mosquitos. Mosquitos trazem doença para a aldeia. É por todos, não por você." Ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Ela aplicou a pasta verde no corte longo. Era fria e aliviou um pouco a ardência. Enquanto ela trabalhava, um cordão de couro fino que Rafael usava no pescoço escapou por baixo da gola rasgada da camisa. Pendurado nele, o pequeno colar de dentes de onça e contas vermelhas ficou visível por um instante. Aruanã não deu muita importância. Ela precisava de um pano limpo para enfaixar o braço. Com cuidado, ela puxou levemente o cordão para o lado, para que não atrapalhasse. Foi então que seu dedo mindinho enganchou no colar. Ela puxou um pouco mais, só para desobstruir, e seus olhos caíram sobre as contas vermelhas. Ela parou. Toda a sua concentração no ferimento se desfez. Seus dedos, que estavam prestes a aplicar um curativo, congelaram no ar. Ela puxou o cordão com um pouco mais de força, trazendo o colar velho e gasto para a palma de sua mão. Ela virou uma das contas vermelhas. Havia um pequeno entalhe nela, uma marca em forma de meia-lua, quase imperceptível. Aruanã conhecia aquela marca. Ela mesma a tinha feito, há muito, muito tempo, com a ponta de uma faca pequena, sob o olhar atento de seu avô. Seu rosto perdeu toda a cor. O sangue pareceu drenar de sua pele. Ela ergueu os olhos muito devagar e olhou para o rosto de Rafael. Ela examinou seus olhos castanho-âmbar, a linha de seu queixo, a curva de sua orelha. Um tremor percorreu seu corpo inteiro. Sem dizer uma palavra, sem terminar o curativo, ela se levantou de um salto. A cuia de água virou no chão. Ela ainda segurava o colar com uma mão tremendo violentamente. Ela não correu, mas andou com passos rápidos e desiguais em direção ao seu pai, Aritana, que observava tudo de longe. Rafael ficou ali, confuso, com o braço aberto e a sensação de que algo muito maior do que sua captura tinha acabado de acontecer. O silêncio na aldeia, que tinha diminuído um pouco, voltou a ser completo e pesado. Todos os olhos agora seguiam Aruanã e depois voltavam para o prisioneiro, tentando entender o terror e a esperança que estavam estampados no rosto da jovem curandeira. Aruanã caminhou até Aritana com os passos trêmulos de uma criança. Ela não conseguia tirar os olhos do colar que apertava em sua mão. Quando chegou perto do pai, ela estendeu o braço, abrindo a palma. As contas vermelhas e os dentes pequenos de onça brilhavam contra sua pele. "Pai", ela sussurrou, e a única palavra carregava um mundo de emoção. Aritana olhou para o colar. Seus olhos sábios e cansados estreitaram. Ele pegou o objeto com uma mão que pela primeira vez Rafael viu tremer. O velho chefe virou o colar, seus dedos ásperos acariciando cada conta, cada dente. Ele parou na conta com o entalhe em forma de meia-lua. Seu queixo firmou-se. Quando ele ergueu os olhos, eles estavam brilhando com lágrimas que não caíam. De onde estava amarrado, Rafael observava. A raiva da aldeia tinha se transformado em uma curiosidade silenciosa. Todos se aproximaram, formando um grande círculo ao redor de Aritana e Aruanã. O barulho da floresta parecia ter desaparecido completamente. Aritana respirou fundo. Sua voz, quando saiu, era rouca e carregada de algo que fez o ar ficar mais pesado. "Há 20 anos", ele começou, falando em Carajá primeiro e depois repetindo em português, para que o prisioneiro também ouvisse. O rio Xingu estava bravo depois de muitas chuvas. A aldeia era mais perto da margem naquele tempo. Meu filho mais novo, meu bebê Juruna, estava brincando perto da água com sua irmã. Ele olhou para Aruanã, que tinha os olhos cheios de água. Uma onça pintada, magra e com fome, saiu da mata. Ela queria pegar um cachorro que estava perto das crianças. Houve confusão, gritos. A onça assustou o menino. Juruna, ele caiu na água. A correnteza era forte, muito forte.
A voz de Aritana quebrou. Ele desapareceu. Nós procuramos por dias, semanas. Só encontramos a tanjinha que ele usava, presa em um galho. Meu filho tinha 2 anos. Nós choramos por ele. Dizemos que o rio o levou para viver com os espíritos da água. Ele ergueu o colar e o sol que fugia das nuvens bateu nas contas vermelhas. Este colar foi feito para Juruna, para protegê-lo. As contas vermelhas foram escolhidas por você, Aruanã. Você era só uma menina, mas disse que o vermelho era a cor da força. Você fez esta marca, esta meia-lua, para que ele sempre soubesse que era seu. Ele olhou diretamente para Rafael. Este colar sumiu com meu filho, e agora ele está aqui, no pescoço de um homem branco que veio da floresta. O silêncio que seguiu foi tão denso que Rafael pôde ouvir o bater do seu próprio coração. Ele sentiu dezenas de pares de olhos se voltando para ele. Já não era mais ódio, era algo mais profundo. Choque, incredulidade, uma esperança dolorosa. Aruanã foi a primeira a se mover. Ela se virou e olhou para Rafael. Desta vez, ela não via um estranho. Seus olhos escaneavam cada detalhe do seu rosto, procurando o menino que ela lembrava. Juruna. A palavra saiu dos lábios dela como um sopro. Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo dele. Um zumbido alto tomou conta dos seus ouvidos. Não, ele balbuciou. Isso não pode ser. Mas dentro dele, algo começou a se mexer. Memórias que ele sempre chamou de sonhos, o som de uma canção de ninar em uma língua estranha, o cheiro de uma mulher que não era a de ninguém que ele conheceu, a sensação de segurança em um colo que ele não conseguia ver. Tudo isso veio à tona de uma vez, como uma enxurrada. Meu nome é Rafael, ele insistiu, mas sua voz não tinha força. Seus dedos, por puro instinto, foram até o anel de lata no mindinho e começaram a girá-lo freneticamente. Aritana se aproximou. Ele caminhou até Rafael e se ajoelhou para ficar na altura do seu rosto. Os olhos do velho, cheios de lágrimas agora, procuravam os olhos âmbar do homem mais novo. O homem que te encontrou? Aritana perguntou. Sua voz era suave. Ele te encontrou perto do rio? Rafael engoliu seco. Sim, Adão, ele era barqueiro. Disse que me tirou da água, que eu estava agarrado a um pedaço de madeira. Eu tinha só isso no pescoço. Seus olhos se fixaram no colar na mão de Aritana. E os sonhos? Aruanã perguntou, se aproximando também. Você tem sonhos com cantos? Com o cheiro da terra depois da chuva aqui na aldeia? Rafael não respondeu. Ele não precisava. O medo e a confusão em seus olhos eram resposta suficiente. A verdade, enorme e aterrorizante, caiu sobre ele. Ele não era um homem da cidade que havia se perdido na floresta. Ele era um homem da floresta que havia se perdido na cidade. Ele era Juruna, e ele tinha sido pago para marcar no mapa o caminho até a casa de seu próprio pai. A verdade ficou pairando no ar, pesada como a umidade antes da chuva. Ninguém se mexia. Todos na aldeia Ipavu olhavam para Rafael ou Juruna, esperando uma reação. Mas dentro dele só havia um caos. Solte-o. A voz de Aritana quebrou o silêncio. Era uma ordem suave, mas firme. Um dos guerreiros jovens hesitou, olhando para o facão no chão. Chefe, ele é um perigo. Ele é meu filho, Aritana disse, e as palavras pela primeira vez soaram carregadas de uma emoção avassaladora. Solte-o. O guerreiro obedeceu, desfazendo as cordas de cipó que prendiam os pulsos e os tornozelos de Rafael. A pele dele estava marcada, mas a dor física não era nada comparada ao turbilhão na sua cabeça. Ele esfregou os pulsos, mas não se levantou. Ainda estava sentado no chão, encostado na árvore. Aruanã se ajoelhou novamente ao lado dele, desta vez sem a cuia de água. Seus olhos agora estavam cheios de uma urgência terna. Você se lembra? Do rio? Do meu rosto? Você me chamava de Nana. Rafael olhou para ela. Havia algo na curva de seus olhos que era estranhamente familiar, mas a memória escapava como peixe na água escura. Eu não lembro de você, ele sussurrou, e a frase doeu em seu próprio peito. Eu só lembro do rio me puxando, e depois a escuridão, e então o barco do velho Adão. Falar o nome de Adão trouxe uma onda de confusão. Adão, o homem bravo que o criou com mão de ferro, que lhe ensinou a desconfiar da floresta e de sua gente. Adão te encontrou, Aritana disse, aproximando-se. Ele agora segurava o colar como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele te deu um nome da cidade, Rafael.
e te ensinou a ser um estranho na sua própria terra. Ele me criou, Rafael respondeu, a voz subindo sem que ele quisesse. Era uma defesa automática. Ele me deu um teto, comida, me ensinou a trabalhar e te ensinou a odiar o seu próprio sangue. Aruanã falou baixinho, mas as palavras cortaram como uma faca. Rafael sentiu uma raiva quente subir. Era a raiva de quem se sente acuado, traído por seu próprio passado. O meu sangue é o sangue de quem sobrevive. Na cidade é assim. Você trabalha, você recebe, você vive. O senhor Moreira me pagou para fazer um trabalho. Um trabalho. Eu não sabia, eu não podia saber que... A palavra família travou em sua garganta. Ele olhou para os rostos ao seu redor. O velho Aritana, cujos olhos imploravam por um reconhecimento. A jovem Aruanã, que parecia ver através dele. As outras pessoas da aldeia, agora com expressões entre a esperança e a desconfiança. O que é que o senhor Moreira te pagou para fazer, meu filho? Aritana perguntou. E o meu filho soou tão natural que Rafael estremeceu. Ele baixou os olhos. A vergonha era um gosto amargo na boca. Para encontrar esta aldeia, para marcar no mapa o caminho até aqui. Um murmúrio de choque e raiva percorreu o círculo de pessoas. Alguns recuaram, como se ele fosse contagioso. Para quê? Insistiu Aritana, embora parecesse já saber a resposta. Rafael fechou os olhos. A imagem das grandes motosserras, dos tratores, veio à sua mente com uma clareza terrível. Para as máquinas dele, as máquinas de cortar árvores, para abrir uma estrada. Agora o silêncio não era mais de choque, mas de horror. Aruanã levou a mão à boca. Aritana fechou os olhos por um momento, como se recebesse um golpe físico. Você trouxe a destruição para a sua própria casa, disse um dos anciãos, sua voz trêmula de indignação. A culpa afundou suas garras em Rafael. Era uma sensação pior do que qualquer medo. Ele veio aqui como uma ferramenta, um guia. Agora ele era a própria ameaça. O caçador que tinha marcado a própria família como presa. Eu não sabia, ele repetiu, mas a frase agora parecia fraca, inútil. Aruanã tocou seu braço não ferido. O toque era leve, mas ele puxou como se tivesse sido queimado. O que você sente agora, Juruna? Aqui, olhando para o rio, ouvindo a floresta. Rafael não quer sentir nada. Ele queria que fosse um pesadelo do qual acordaria em Cuiabá. Mas ele olhou. O rio Xingu correndo lá na frente, barroso e poderoso. O cheiro da fumaça da fogueira misturado ao cheiro das plantas. O canto de um pássaro específico que ele sempre achou bonito mesmo sem saber por quê. De repente, uma memória explodiu em sua mente. Não um sonho, mas um fragmento claro e nítido. Ele era muito pequeno. Estava sentado no colo de alguém, perto do fogo. Uma voz feminina cantarolando uma melodia simples em Carajá. Uma sensação de calor, de segurança total. E um colar com contas que ele gostava de morder. Ele abriu os olhos, ofegante. As lágrimas que ele não deixava cair desde criança encheram seus olhos. Eu lembro de uma música, ele confessou, a voz embargada. Uma canção perto do fogo. Foi Aruanã quem começou a cantar. Era uma melodia suave, uma canção de ninar, a mesma da memória. E foi então que Rafael, o homem duro da cidade, começou a chorar. Silenciosamente, os ombros sacudindo. Eram lágrimas de raiva, de confusão, de uma perda imensa que ele nem sabia que carregava. Ele chorava pelo menino Juruna que desapareceu no rio e chorava pelo homem Rafael que acabara de descobrir que tudo em sua vida tinha sido construído sobre uma mentira. Ele não sabia quem era, mas sabia no fundo da alma que tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida e que aquele erro tinha um prazo. Os homens de Moreira e suas máquinas estavam a caminho. A noite caiu sobre Ipavu, mas ninguém conseguiu dormir direito. Rafael, ou Juruna, estava sentado perto da fogueira central. Alguém lhe dera uma esteira para se sentar e um prato de comida, mas ele mal tinha tocado. O colar estava de volta ao seu pescoço, e o peso dele era diferente agora. Era como carregar um pedaço de si mesmo que tinha estado perdido. Ele observava a aldeia. As pessoas não olhavam mais para ele com ódio puro, mas a desconfiança era uma parede visível. Eles sabiam o que ele tinha feito, o que ele ainda representava. Do outro lado da fogueira, Aritana conversava com 3 homens mais velhos, os anciãos. Suas vozes eram baixas e sérias. 3 dias, disse um deles, cujo nome era Cauê. Se os homens da cidade estão onde o seu, se Rafael disse que os deixou, e eles seguiram o rastro errado, eles vão perceber, e vão voltar. Em 3 dias podem estar aqui. Aritana assentiu lentamente.
Precisamos mandar os vigias mais para longe, para os pontos altos perto do rio quebrado. Eles verão a poeira das máquinas, ouvirão os motores antes de qualquer um. E ele? Perguntou o outro ancião, olhando diretamente para Rafael. Podemos confiar nele? Ou ele é uma flecha apontada para o nosso coração? Antes que Aritana respondesse, um ruído surgiu na entrada da aldeia. 2 jovens guerreiros, os vigias daquele turno, chegavam correndo. Eles estavam ofegantes. Chefe Aritana, chamou um deles, chamado Tapi. Todos na clareia se voltaram para eles. Rafael se levantou, um frio percorrendo sua espinha. O que foi, Tapi? Perguntou Aritana, erguendo-se. Os sinais não estão bons. Tapi falou, lutando para recuperar o fôlego. Do lado do sol poente, os pássaros, bandos inteiros de araras e tucanos levantaram voo de repente. Não era hora de dormir. Eles fugiam de algo. Barulho? Perguntou Kawi. Sim, um barulho que não é da floresta, disse o outro vigia. Como um ronco distante, muito fraco ainda. E o cheiro? Cheiro de fumaça de máquina, não de fogueira. As palavras caíram como pedras no meio do povo. Um bebê começou a chorar no colo da mãe. Aritana fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, sua expressão era de uma tristeza resoluta. Eles não esperaram. Estão impacientes. Estão procurando por ele. Ele olhou para Rafael. E estão vindo na direção certa. O rastro que você deixou até cair do cavalo. Eles devem tê-lo encontrado. Rafael sentiu o rosto queimar de culpa. Cada galho quebrado, cada pegada do cavalo. Ele tinha sido descuidado. Pensou que estava só se protegendo de animais, não de outros homens. Quantos dias agora? Perguntou uma mulher, sua voz trêmula. Os 2 vigias se entreolharam. Com o barulho que ouvimos, talvez 2 dias, talvez menos. Um murmúrio de pânico começou a se espalhar. 2 dias, não temos tempo de colher toda a mandioca. E as crianças? E os velhos? Aruanã, que estava sentada perto de seu pai, se levantou. Sua voz, porém, foi calma e clara, cortando o alvoroço. Correr não é mais uma opção. Se estamos ouvindo os motores, eles já estão muito perto. Se fugirmos para a floresta profunda com as crianças e os velhos, eles vão nos seguir pelo rastro. Seremos pegos no caminho. Então o que fazemos, Aruanã? Perguntou Kawi. Ficamos e morremos? Nós lutamos, disse uma voz nova. Todos se viraram. Era Rafael quem tinha falado. Ele estava de pé, seus punhos cerrados. O hábito de girar o anel de lata havia voltado, mas ele o controlou. Eles não esperam por uma luta. Eles esperam encontrar uma aldeia de pessoas assustadas, prontas para fugir. Ou então já vazia. Você conhece esses homens, disse Aritana, não como uma pergunta, mas como um fato. Rafael assentiu. Conheço o tipo. São como cães de caça. Só obedecem ao dono, ao senhor Moreira. Eles são brutos, fortes, têm armas de fogo, mas não têm paciência e não conhecem esta floresta. E o que você sugere, meu filho? A pergunta de Aritana era genuína. Rafael hesitou. Ser chamado de filho ainda doía e confortava ao mesmo tempo. Precisamos de um novo plano. O plano de eu voltar e mentir. Já era. Eles já estão a caminho. Precisamos preparar armadilhas, usar a floresta contra eles, atraí-los para onde nós temos vantagem. Um dos guerreiros mais jovens, o mesmo que o havia amarrado, fez um som de desdém. E por que você, que trouxe essa desgraça, iria nos ajudar agora? Como podemos saber que você não vai virar a casaca de novo e se juntar a eles? Rafael enfrentou o olhar do guerreiro. A raiva antiga, a vontade de brigar, surgiu, mas ele a engoliu. Em vez disso, ele olhou para Aruanã, depois para Aritana. Porque eu tenho um nome agora, 2 nomes, e um deles é Juruna, e esta é a casa de Juruna. A declaração ficou no ar. Não era uma promessa grandiosa, era simples, era um fato. Aritana estudou o rosto do filho por um longo momento. Ele viu a luta, a culpa, mas também um fio de determinação nova. Você ouviram? Ele disse, voltando-se para todo o povo. Temos 2 dias, não para fugir, para nos preparar. Kawi, você e os melhores rastreadores vão à frente. Vejam o caminho que eles estão tomando. Não sejam vistos. Tapi, você reúne todos os homens e mulheres que podem lutar. Aruanã, você e as outras mulheres preparam os remédios, as ataduras. Reúnam todo o veneno de flecha que temos. As pessoas começaram a se mover, a urgência substituindo o pânico. Aruanã se aproximou de Rafael. Você sabe fazer armadilhas, do tipo que para homens grandes? Rafael fez que sim. Sei, buracos com estacas, galhos tensos, coisas que atrasam e confundem. Então me mostre, ela disse.
Me mostre como pensar como um homem da cidade, para que a gente possa enganá-los. Enquanto a aldeia se transformava em um formigueiro de atividade preparatória, o ronco distante parecia ficar um pouco mais alto. Um zumbido constante e ameaçador vindo da floresta que, para Rafael, já não parecia mais tão hostil. Era uma casa que precisava ser defendida, e ele, dividido entre dois mundos, era agora a única pessoa que entendia os dois lados da guerra que se aproximava. O dia amanheceu com uma atividade febril em Ipavu. Homens e mulheres afiavam lanças e facões, preparavam feixes de flechas. As crianças foram levadas para uma área mais protegida, perto do rio, com algumas das mulheres mais velhas. O ronco distante tinha se tornado um rumor constante, como um animal grande se arrastando pela floresta. Rafael trabalhara a noite toda com um pequeno grupo de guerreiros, mostrando como cavar buracos camuflados e armadilhas com galhos flexíveis. Ele estava exausto, sujo, mas sua mente, pela primeira vez em dias, estava focada em um só objetivo: atrasar o inevitável. Ele parou para beber água, encostado na mesma árvore onde estivera amarrado. De longe, viu Aruanã. Ela estava separando folhas e raízes em esteiras diferentes, preparando seus remédios, mas ela não estava olhando para as plantas. Seu olhar estava fixo nele. Aruanã se levantou e caminhou até ele. Seu rosto estava sério, mas sem a hostilidade dos primeiros momentos. "Você não dormiu", ela disse. "Quem consegue dormir?" Ele respondeu, esfregando o rosto. O hábito de girar o anel voltou, mas ele parou a mão no meio do movimento. "Meu pai está reunido com os anciãos. Eles estão decidindo o que fazer com você." Rafael sentiu um nó no estômago. "Eu imagino. Ainda não sabem se me jogam nos buracos com estacas ou se me usam como isca." Aruanã não sorriu. "É sério, Rafael. Ou Juruna, as pessoas estão com medo. Elas veem você e lembram que o perigo está a poucas horas de caminhada. Alguns ainda dizem que seria mais seguro se você não estivesse aqui." Ele entendeu o que ela não disse. A palavra morto pairou no ar entre eles. "E você?" Ele perguntou, olhando diretamente para seus olhos cor de mel. "O que você acha?" Aruanã respirou fundo. Ela abriu a bolsinha de couro que carregava na cintura e tirou uma pena azul brilhante de arara. Ela passou os dedos por ela, como se buscasse conforto. "Quando eu vi o colar, meu coração disse que você era meu irmão. Mas minha cabeça me lembra que você é um estranho, que você viveu uma vida inteira longe de nós, que o homem que te criou te ensinou a nos desprezar." "É verdade", Rafael admitiu sem desviar o olhar. Adão falava que o povo da floresta era atrasado, que atrapalhava o progresso. Eu acreditava. Eu nunca tinha conhecido ninguém de uma tribo. Para mim eram só sombras, histórias para assustar. E agora? Somos só sombras para você? A pergunta de Aruanã era direta e dolorosa. Rafael olhou para a aldeia. Viu um homem idoso ensinando um garoto a amarrar a ponta de uma flecha. Viu duas mulheres rindo, nervosas, enquanto amarravam feixes de lenha para as fogueiras de sinalização. Viu Aritana, seu pai, conversando com os anciãos, seu rosto marcado por uma preocupação que era por todos, incluindo por ele. "Não", ele disse, e a voz saiu mais firme do que ele esperava. "Vocês são reais, demais, e eu trouxe o fogo para a casa de vocês." Aruanã guardou a pena azul. "Minha avó, a antiga curandeira, dizia uma coisa. Ela dizia: o sangue não tem ouvidos, mas sabe o caminho de casa. A cabeça pode esquecer, mas o sangue lembra. Eu vi seu sangue lembrar, Juruna, quando você chorou ouvindo a canção." Ela deu um passo para mais perto. "Eu tenho duas escolhas. Posso continuar com medo de você, ver só o estranho, o homem que trabalha para a Moreira, e com esse medo, eu perco meu irmão de novo, antes mesmo de tê-lo encontrado. E a segunda escolha", Rafael sussurrou. "Posso confiar no sangue. Confiar que por trás do homem da cidade, meu irmão ainda está lá, e que ele não vai deixar que ninguém machuque sua família outra vez." Ela fechou os olhos por um segundo, como se tomasse a decisão mais importante da sua vida. Quando os abriu, a dúvida tinha ido embora. "Eu decidi confiar." Rafael sentiu uma onda de algo quente e desconhecido no peito. Era gratidão? Era o tal sangue lembrando? Ele não sabia nomear. "É um risco enorme, Aruanã. Eu posso falhar. Eu ainda não sei quem eu sou direito. Você é a única chance que a gente tem."
Ela disse simplesmente: você é o único que conhece o inimigo. O único que sabe como eles pensam. Meu pai e os guerreiros conhecem cada centímetro da floresta, mas você conhece a maldade que vem de fora. Precisamos das duas coisas para sobreviver. Nesse momento, Aritana e os anciãos se aproximaram. O rosto do velho chefe estava cansado, mas seus olhos estavam claros. Filha, Aritana disse, você falou com ele? Falei, pai. E qual é o seu veredito? Você que tem o dom de ver o que está dentro das pessoas. Nós vamos ouvi-la. Aruanã colocou a mão no braço de Rafael, no mesmo lugar onde ela tinha curado o ferimento. Meu veredito é que ele é meu irmão e que ele vai nos ajudar. Eu confio nele. Aritana observou o filho por um longo momento. Ele então olhou para os anciãos que pareciam céticos. Aruanã tem o coração da nossa tribo. Se ela confia, eu confio. Juruna, Rafael, você está disposto a lutar ao lado do seu povo? A consertar o erro que trouxe até aqui? Rafael olhou para a mão de Aruanã em seu braço. Sentiu o peso do colar no pescoço. Lembrou do medo nos olhos das crianças. Ele não era mais um homem dividido. Naquele instante, a escolha foi clara. Estou disposto, ele disse. Me digam o que fazer. A decisão estava tomada. Rafael era parte da aldeia agora, pelo menos para aquela luta, mas a questão prática permanecia. Como enfrentar homens com armas de fogo e máquinas? Foi o próprio Rafael quem apresentou a ideia, reunido com Aritana, Aruanã e os principais guerreiros dentro da Grande Maloca. O plano de eu voltar e mentir que a aldeia é em outro lugar ainda pode funcionar. Ele começou desenhando linhas na terra com um graveto. Mas não do jeito que a gente pensou antes. Eles já estão muito perto para eu inventar um lugar longe. Então como? Perguntou Cauê. Rafael apontou para um ponto no seu desenho grosseiro. Aqui tem um lugar. Uma parte da floresta mais para o norte. É mais fechada, cheia de cipós e espinhos. O chão é pantanoso. É um lugar ruim para máquinas grandes. Aruanã entendeu primeiro. Você vai levá-los para lá. Vai dizer que Ipavu fica naquele lugar difícil. Exato, Rafael confirmou. Eu volto para o acampamento deles. Digo que me perdi, que caí do cavalo, mas que finalmente encontrei a aldeia. Levo eles para esse pântano. As motosserras vão atolar na lama. Os homens vão ficar exaustos cortando cipó. Isso vai dar a vocês tempo. Tempo para quê? Um dos guerreiros questionou. Para fugir? Aritana balançou a cabeça. Tempo para nos prepararmos melhor. Tempo para eles ficarem frustrados e cansados. Um homem cansado e com raiva comete erros. É perigoso demais, disse Cauê, olhando para Rafael. Eles vão desconfiar. Se perceberem a mentira, você é o primeiro a morrer. Rafael assentiu, encarando a verdade. Sei, por isso o plano tem uma segunda parte. Enquanto eu os levo para o pântano, vocês preparam a verdadeira recepção para eles aqui. Cavem mais armadilhas no caminho entre o pântano e Ipavu. Porque quando eles perceberem que foram enganados, a raiva deles vai trazê-los direto para cá, pelo caminho mais reto, e esse caminho tem que estar pronto para recebê-los. Aruanã estudou o rosto do irmão. Ele falava com uma frieza que vinha das ruas, mas seus olhos mostravam o medo. E como você vai sair? Depois de levá-los até lá, Rafael encolheu os ombros. Vou tentar sumir na confusão. Quando as primeiras máquinas atolarem, vai ter barulho, gente gritando. É minha chance. Se não der, bom, pelo menos eu os afasto da aldeia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos entendiam o que se não der significava. Você não precisa fazer isso, Aruanã disse baixinho. Podemos lutar todos juntos aqui e dar a eles o que querem. Uma aldeia para destruir logo de cara? Rafael respondeu. Não, tem que ser assim. Tem que ser uma isca. Eu sou a isca. Aritana se levantou. Ele caminhou até Rafael e colocou as duas mãos nos ombros do filho. O toque era firme, pesado. Você está oferecendo sua vida por pessoas que você não conhecia 2 dias atrás. Rafael olhou para o chão. Estou tentando consertar um erro, o maior erro da minha vida. Meu filho, Aritana disse, e sua voz embargou. Há 20 anos, o rio te levou. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. Agora você está aqui. E você quer se jogar de volta na boca do perigo. Ele fez uma pausa e, procurando as palavras certas. Volte para casa. Depois de fazer o que tem que fazer. Volte para mim. Para sua irmã. A promessa não era de um chefe para um guerreiro. Era de um pai para um filho. Rafael sentiu um nó enorme na garganta. Ele só conseguiu acenar com a cabeça. Os preparativos foram rápidos.
Rafael não levaria nada além das roupas sujas que tinha naquele momento, para não levantar suspeitas. Aruanã lhe deu um pequeno saquinho de couro. O que é isso? Pode uma raiz. Se você ficar muito cansado, coloca um pouco na língua. Ajuda a clarear a mente. E... Ela tirou uma das penas azuis da sua bolsinha e a colocou dentro do saquinho. Para te dar sorte, Rafael guardou o saquinho no bolso. Ele olhou para a irmã, para o pai, para a aldeia que começava a fazer sentido. Quando ouvirem o barulho das máquinas parando e os gritos de raiva vindo do norte, comecem a preparar a segunda parte. Eles vão vir com tudo para cá. Sem mais cerimônias, ele se virou e começou a caminhar em direção à floresta, no sentido contrário ao do ronco das máquinas. Ele precisaria dar uma volta para encontrar os homens de Moreira pelo caminho que eles esperavam. A última coisa que ouviu foi a voz de Aritana, não mais um sussurro, mas uma ordem e uma bênção misturadas. Lembre-se, Juruna, a floresta é sua aliada. Ela conhece o sangue dos seus filhos. Use isso e volte para casa. Rafael não olhou para trás. Se olhasse, talvez não tivesse coragem de seguir. Ele entrou na mata fechada, sozinho mais uma vez, mas desta vez não era um estranho. Era um filho tentando salvar sua família, e carregava no bolso uma pena azul e no peito um colar que finalmente tinha um dono. A floresta parecia diferente. Rafael caminhava por um caminho que ele mesmo tinha aberto dias antes, mas agora cada som tinha um significado. O canto de um pássaro não era mais apenas barulho, era um aviso ou uma conversa. O cheiro da terra molhada não era só um odor, era um cheiro que ele conhecia no fundo da memória. A pena azul no seu bolso parecia pesar, um lembrete do que ele estava deixando para trás e do que estava tentando proteger. Depois de algumas horas, os sinais do mundo cinza começaram a aparecer. Primeiro foram marcas de botas pesadas na terra macia. Depois, galhos quebrados de forma bruta, não por animais, mas por homens apressados. Finalmente, o cheiro forte de fumaça de diesel e cigarro chegou até ele. Ele seguiu o cheiro e o ronco constante das máquinas paradas. Chegou a uma clareira que não existia antes. Era um acampamento tosco. 2 caminhões velhos estacionados, suas carrocerias cobertas por lonas, 3 motosserras grandes no chão, próximas a barris de gasolina, e 5 homens. Os homens estavam sujos, com roupas rasgadas e suadas. 2 jogavam cartas em um caixote. Um consertava uma correia de uma das máquinas. Outro cozinhava algo enlatado sobre um fogo baixo. O quinto, um homem grande com uma barba por fazer e um chapéu de couro, era quem dava as ordens. Era Carijó, o capataz de Moreira. Carijó foi o primeiro a ver Rafael. Ele se levantou devagar, a mão indo instintivamente para o cabo de uma faca grande na sua cintura. "Olha só quem aparece", disse Carijó. Sua voz era áspera como lixa. "O guia fantasma, a gente já ia te dar como morto ou como fujão." Os outros homens pararam o que estavam fazendo e se cercaram. Todos olhavam para Rafael com desconfiança aberta. "Eu não fugi", Rafael falou, mantendo a voz firme. Ele precisava parecer cansado, mas confiante. "O cavalo se assustou com uma cobra. Eu caí, machuquei o braço, fiquei perdido uns dias." Carijó olhou para o braço, onde o curativo de Aruanã ainda estava enrolado. "Parece que alguém cuidou de você." "Eu mesmo cuidei. Usei umas folhas que eu conheço." Rafael mentiu sem pestanejar. "Mas enquanto eu estava perdido, eu encontrei a aldeia." O interesse imediato acendeu nos olhos de todos os homens. Carijó deu um passo à frente. "Onde?" "Mais para o norte. Fica num lugar bem escondido. Um lugar úmido, cheio de cipó. Mas eu marquei o caminho na minha cabeça. Posso levar vocês." Um dos homens que jogava cartas, um cara magro chamado Tião, fez um som de descrença. "Por que você voltou? Podia ter ido direto para Cuiabá pegar a recompensa sozinho." Rafael já esperava essa pergunta. Ele encarou Tião. "Porque sozinho eu não consigo derrubar nenhuma árvore. O senhor Moreira quer uma estrada. Para fazer uma estrada, precisam das máquinas. E para levar as máquinas até lá, precisam de mim. O caminho é complicado." Carijó observou Rafael em silêncio por um longo minuto. Ele estava avaliando. "E os índios? São muitos? Estão armados?" "Vi alguns, velhos, mulheres, crianças. Eles têm arco e flecha, sim. Mas nada que uma motosserra ligada não assuste", Rafael disse, tentando soar desdenhoso como o velho Adão falava. Pareceu funcionar. Carijó sorriu, um sorriso feio e sem dentes na frente. "Ótimo. A gente tá cansado de esperar neste inferno verde.
Vamos lá, peguem as coisas, liguem os caminhões. A viagem de volta para o norte foi lenta e barulhenta. Rafael ia na frente do primeiro caminhão, guiando o Carijó que dirigia. Os veículos avançavam com dificuldade, atolando em partes moles e quebrando galhos grossos. Rafael olhava pela janela. Antes, ele via apenas obstáculos. Agora, ele via uma árvore grande e velha, que devia dar sombra para muitos animais. Via um ninho de araras no alto de um ipê. Ouviu o grito de um macaco bugio e por um instante soube que não era um grito de alarme por causa deles, era apenas o macaco falando com seu bando. Que barulho insuportável, resmungou Carijó, acendendo outro cigarro. Rafael não respondeu. Para ele, o barulho insuportável era o ronco do motor. Finalmente chegaram às bordas do terreno pantanoso. A terra ficou escura e mole. As árvores eram mais baixas, entrelaçadas com cipós grossos como braços. Aqui não dá, Carijó, disse o homem que consertava as máquinas olhando pela janela. Isso aqui é um brejo. O caminhão vai afundar. É só por um pedaço, Rafael insistiu, apontando para adiante. Do outro lado desse brejo tem um terreno firme, e a aldeia é logo depois. É por isso que ninguém achava. Ninguém é louco de trazer um caminhão por aqui, mas com as nossas máquinas, a gente abre um caminho. Carijó hesitou, mas a visão de finalmente cumprir o trabalho e sair dali falou mais alto. Vamos devagar. Tião, você desce e vai na frente vendo onde pisa. O caminhão avançou mais alguns metros, e então, com um som baixo e sujo, as rodas traseiras afundaram na lama negra até o eixo. O veículo parou, inclinado para um lado. O motor rugiu, as rodas giraram, mas só conseguiram afundar mais o caminhão. Que diabos? Gritou Carijó, batendo no volante. O segundo caminhão, tentando desviar, ficou preso em uma teia de cipós que prendeu seus pneus. Em minutos, o que era um grupo de caçadores determinados virou um grupo de homens enfurecidos, gritando, atolados na lama até os joelhos, tentando libertar as máquinas inúteis. O rugido dos motores misturava-se aos palavrões. Rafael desceu do caminhão atolado. Ninguém prestava atenção nele. Ele olhou para a confusão, depois para a floresta densa ao seu redor. O plano estava funcionando, mas ele sabia que a raiva daqueles homens, quando percebessem o engodo, seria como um furacão, e ele precisava sumir antes que o furacão o alcançasse. O caos no brejo durou mais de 1 hora. Os homens de Moreira gritavam, puxavam cordas, tentavam colocar galhos sob as rodas. Nada funcionava. O caminhão principal estava atolado até as portas. Foi Tião, o homem desconfiado, quem encontrou. Enquanto andava pela beira do brejo procurando por madeira sólida, ele parou. Ali, na terra mais firme, havia uma marca. Não era de bota de borracha, como a que eles usavam. Era a marca clara de um pé descalço. Um pé pequeno, de alguém que nunca usou sapato. Tião olhou para a marca, olhou para o caminhão atolado, olhou para Rafael, que estava ajudando a empurrar, mas com os olhos sempre voltados para a floresta. Uma suspeita antiga e feia cresceu dentro dele. Ele chamou Carijó em voz baixa e apontou para a marca no chão. Chefe, olha isso. Carijó se aproximou. Seus olhos estreitaram. Ele se ajoelhou e tocou a borda da pegada. Índio, ele murmurou. Exato, disse Tião. E o nosso guia amigo aí? Ele disse que a aldeia era depois do brejo, mas essa pegada é aqui, e é fresca. Alguém esteve aqui, nos observando. Carijó se levantou lentamente. Sua cara mudou. A frustração virou uma raiva fria e perigosa. Ele se virou e caminhou direto para Rafael. Rafael, vem cá. Rafael sentiu o coração parar. Ele viu a expressão nos rostos deles. Algo deu errado. O que foi, Carijó? Vamos tentar puxar com o outro caminhão. Quieto, Carijó cortou. Ele apontou para a pegada. De quem é isso? Rafael olhou. Era uma pegada de Carajá, provavelmente de um dos vigias que Aritana colocara para observar. Ele errou. Não contou com a astúcia de Tião. De algum caçador. Tem animais por aqui? Caçador nada, gritou Tião. É índio, e você tá nos levando por um brejo sem fim. Cadê a aldeia, hein? Onde estão as malocas? Os outros homens pararam o que estavam fazendo. Eles se aproximaram, formando um semicírculo ao redor de Rafael. As mãos deles estavam perto de facões e de um rifle velho que estava no caminhão. Eles devem estar perto, Carijó falou. Sua voz era um rosnado. Você nos trouxe para o lugar errado de propósito. Você fez acordo com eles. É isso, não é?
o famoso guia Rafael comprado por um punhado de pena e bugiganga. Rafael recuou um passo. A mentira tinha acabado. Agora era só a verdade nua e a raiva deles. Moreira vai ficar sabendo disso. Carijó continuou sacando sua faca grande. Mas primeiro, a gente vai extrair de você o caminho certo. De um jeito ou de outro. Eles estavam prestes a avançar sobre ele quando o som veio. Não era um grito, era um coro. Um grito de guerra gutural e poderoso que surgiu de todos os lados da floresta ao mesmo tempo. Os homens de Moreira se viraram assustados, sem saber para onde olhar. E então, eles saíram da mata. Não eram velhos, mulheres e crianças. Eram os guerreiros Carajá, pintados para a guerra, com seus arcos tensionados e suas lanças afiadas. Eles surgiram como sombras se materializando, silenciosos até aquele momento. No flanco direito, liderando um grupo, estava Aruanã, seu rosto sério, um arco nas mãos. E no centro, diante de todos, estava o velho Aritana, de pé, ereto e imponente como uma árvore antiga. Eles não tinham fugido, tinham vindo para a batalha. Carijó empalideceu. Emboscada, ele gritou. Peguem as armas. O homem com o rifle correu para o caminhão, mas uma flecha silenciosa veio da esquerda e acertou a porta perto de sua mão, fazendo-o recuar. Os Carajá não atacavam ainda, só cercavam, mostrando sua força. Rafael ficou parado no meio. De um lado, os homens de Moreira com suas facas e seu rifle representando a única vida que ele conheceu. Do outro, seu povo, sua família, a floresta que agora ecoava em seu sangue. Carijó viu a hesitação dele. Rafael, é agora. Lute com a gente ou você morre com eles. Aruanã, do outro lado da clareira, não gritou. Ela só olhou para ele. Seus olhos não imploravam. Eles confiavam. Eles sabiam. Naquele segundo, todas as dúvidas, todas as confusões se acalmaram. Ele não era dois homens, era um só. As memórias da cidade eram reais, mas eram o passado. O cheiro da terra, o som do rio, o rosto de seu pai e de sua irmã. Isso era o presente. Isso era ele. Seus olhos encontraram os de Aritana. O velho chefe fez um aceno quase imperceptível. Rafael se virou. No chão, perto da roda atolada do caminhão, havia um facão grande que um dos homens tinha deixado cair. Ele se abaixou num movimento rápido, pegou o facão pela cabo de madeira e se ergueu. Carijó entendeu. O rosto dele se contorceu de traição e ódio. Seu verme! Ele rugiu e avançou com a faca. Rafael, ou Juruna, não hesitou mais. Ele girou o corpo, esquivando-se da investida de Carijó, e brandiu o facão. O metal pesado reluziu sob a luz que filtrada pelas árvores. Ele não estava lutando por dinheiro, ou por medo, ou por um trabalho. Ele estava lutando por sua casa. O primeiro grito de guerra que saiu de sua garganta não estava em português. Era uma palavra Carajá, antiga, que ele não sabia que lembrava. Era o grito de seu avô, de seu bisavô. Era o grito de Juruna, e ao som daquele grito, a floresta inteira pareceu se mover com ele.